Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu já fui pior. E hoje eu vim compartilhar com vocês 10 coisas que ajudaram muito na minha ansiedade. A primeira coisa que eu abri mão por conta da minha ansiedade foi definitivamente o visto por último e o visualizado do WhatsApp. Antigamente eu tinha essas funções do WhatsApp ativas e me causava muita ansiedade ver que as pessoas estavam entrando no WhatsApp e não respondendo as minhas mensagens, ou que elas liam as mensagens e não me respondiam. E essa função ela foi tão prejudicial à minha saúde mental que teve uma vez que eu descobri uma traição de um relacionamento por conta do visto por último do WhatsApp. Então, assim, faz literalmente uns 10 anos que essa função tá totalmente desativada no meu celular e eu sou grata a isso todos os dias. A segunda coisa que eu fiz pra poder melhorar a minha ansiedade, isso demorou um tempo pra eu conseguir fazer, porque antigamente eu seguia muitas pessoas no Instagram. Se eu não me engano, eram mais de 2.000 pessoas. E, gente, vamos combinar, não tem como a gente acompanhar a vida de 2.000 pessoas. E além de eu ficar muito ansiosa, a minha autoestima também estava sendo muito prejudicada. Eram muitos influenciadores, blogueiras, lojas, tudo aquilo me causava uma ansiedade imensa, porque além da comparação do estilo de vida, da aparência e da rotina, isso também me causava uma ansiedade de querer gastar a todo momento, porque eu seguia muitas lojas no Instagram. Desativar a notificação do celular é um caminho sem volta, mas vai por mim. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. As únicas notificações que eu tenho ativas no meu celular é do meu WhatsApp e dos bancos. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, nada disso eu tenho notificação ativada. E hoje eu vejo o quanto isso me trouxe uma paz e diminuiu a minha ansiedade e até mesmo o meu consumo de tela. Porque você recebe uma notificação quando alguém curte seu post, quando alguém republica alguma coisa, quando alguém comenta alguma coisa, quando alguém posta alguma coisa. Isso leva a gente a ficar olhando o celular o tempo inteiro. E às vezes até atrapalha na nossa rotina e nas nossas tarefas, porque toda hora a gente quer ver o que é essa notificação. E eu não sei vocês, mas eu não conseguia só ver a notificação por cima. Eu precisava clicar pra ver o que estava acontecendo dentro da rede social. Eu não deixo os aplicativos que têm vídeos curtos na página principal do meu telefone. Por exemplo, o Instagram, o TikTok, o YouTube, justamente para dificultar um pouco o meu acesso a essas redes sociais, principalmente o TikTok. Gente, o TikTok, ele é completamente escondido dentro do meu celular, porque quanto mais etapas eu tenho que fazer para chegar até o aplicativo, menos eu quero entrar nele. E ficar nesses aplicativos que a gente fica o dia inteiro ali só rodando a tela, pra mim, pelo menos, me causava muita ansiedade, porque dava um certo momento em que eu percebia que eu já tava ali, já fazia 1 hora, 2 horas, e eu não tinha consumido nada de interessante e não tinha feito absolutamente nenhuma das tarefas que eu precisava fazer. Substituir o tempo livre de telas por livros. Isso é uma coisa que eu venho fazendo recentemente. Eu já cheguei a comentar nas minhas redes sociais. Toda vez agora que eu tô esperando um ônibus, ou que eu tô dentro do ônibus, ou que eu vejo que eu tenho um tempinho livre no meu dia, eu pego um livro pra ler. Eu tô tentando o máximo possível evitar o meu celular, justamente por conta desse consumo de internet e conteúdos massivos que a gente tá tendo nos últimos tempos. E ler livros, querendo ou não, isso acalma muito a minha cabeça. Eu sei que o próximo é um passo muito difícil de ser feito, porque geralmente são essas coisas que causam ansiedade na gente, mas eu tento o máximo possível não responder mensagens na hora. Por exemplo, parar de lavar a louça pra responder uma mensagem, ou parar de estudar algum conteúdo da faculdade pra responder uma mensagem. Eu comecei a deixar outras coisas em segundo plano, justamente porque eu ficava muito ansiosa em querer saber o que estavam me falando, o que queriam me contar. Então eu tento o máximo possível não responder as pessoas na hora. Se eu vejo por cima que não é uma emergência, que ninguém tá precisando de mim na hora, eu deixo pra responder depois e tá tudo bem. E ainda sobre mensagens, uma coisa que eu faço há anos e que definitivamente me ajuda a selecionar quais mensagens eu vou visualizar na hora ou não, é ter as notificações do celular personalizada pra cada contato. Calma, não é pra todo contato também. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe têm um toque só pra eles. O meu namorado tem outro. As minhas melhores amigas mais próximas tem outro. Então, se não é nenhum desses 3 toques que tá tocando no meu celular quando eu tô longe dele, eu nem me dou o trabalho de pegar o telefone. E quando é um dos toques deles, dependendo do que eu estiver fazendo, eu paro e vou ver o que é. E também, se não for emergência, eu não respondo, gente. Não adianta. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô definitivamente tentando não usar mais o meu celular tanto quanto eu uso na maior parte do tempo. Então, usar o computador ao invés de usar o celular, gente,
que diferença isso faz na cabeça do ser humano. A gente precisa falar mais sobre isso, aliás. Porque ver TikTok no computador não é a mesma coisa. Você ficar no Twitter pelo computador não é a mesma coisa. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu sento do computador pra fazer alguma coisa, geralmente é pra fazer uma coisa importante. Seja pra trabalhar, pra estudar, pra criar conteúdo. Então, todo momento que eu tô no computador, eu tô sendo produtiva. E se eu preciso resolver alguma coisa no meu celular e eu estiver próxima do meu computador, eu vou tentar resolver pelo meu computador pra não ficar me distraindo do que eu preciso fazer pra alguma rede social. Consumir mais vídeos longos, podcasts, qualquer coisa que seja. Isso definitivamente ajudou a melhorar as minhas ansiedades. Eu tava com uma necessidade absurda de consumir conteúdos curtos o tempo inteiro e foi muito difícil pra mim no começo voltar a consumir conteúdos muito longos. Hoje em dia a gente tem muito podcast em formato de vídeo, então eu consumo muito conteúdo de videocast ou até mesmo vídeos de fofocas, tipo do Gianluca, que são vídeos mais longos, justamente pra não ter que ficar o tempo todo arrastando pra cima no celular. E é de pouquinho em pouquinho que a gente faz essas mudanças de deixar o celular de lado e a gente percebe o quanto esse aparelho na nossa mão consome a nossa cabeça e deixa a gente completamente ansioso o dia inteiro. Organizar a minha rotina no calendário do celular e no Trello. Usar o calendário do celular é uma coisa que eu faço já há algum tempo. Todas as atividades que eu tenho pra fazer, seja estudar, seja trabalhar, seja alguma consulta, tudo eu coloco no meu calendário. E o Trello eu uso muito pra poder organizar os meus conteúdos pra internet, tanto do Instagram, do TikTok e aqui do YouTube. E de algumas redes sociais que eu cuido como publicitária. A falta de organização e de planejamento me deixa muito ansiosa. Então poder visualizar isso no celular de forma prática, através do meu calendário, e ver que cada atividade tá no seu horário, tá no seu dia, isso definitivamente traz paz pra minha cabeça. Mas e aí, você tem alguma dica pra me dar também? Porque eu tô sempre aceitando sugestão. Deixa aqui pra mim nos comentários. Vamos compartilhar dicas pra sermos pessoas menos ansiosas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!